Paz do Senhor, família, que Deus em Cristo vos abençoe. Assunto na mesa, episódio de capítulo 5. Vamos elucidar acerca da cronologia do inferno. A pedido dos inscritos do canal do YouTube, a pedido de seguidores, a gente vai sistematizar os habitantes, os primeiros habitantes do inferno, a ordem cronológica do inferno. Espero aqui poder trazer um esclarecimento sucinto, objetivo e acrescentar para o vosso ministério. Segue a vinheta, logo após a vinheta, vamos elucidar sobre tal assunto, assunto na mesa, cronologia do inferno, os primeiros habitantes, a ordem sequencial dos moradores do inferno. Pai. Paz, família, que Deus em Cristo vos abençoe. Amados, vamos entender a cronologia do inferno, a ordem sequencial dos moradores, dos habitantes, dos acontecimentos acerca do inferno. Qual é a ordem, qual é a cronologia do inferno? Através desse vídeo objetivo e sucinto, eu quero elucidar acerca desse assunto e trazer luz para o seu entendimento e acrescentar para o vosso ministério. Pastor, as pessoas que morrem sem Jesus hoje, as pessoas que morrem sem Cristo hoje, já não estão no inferno? Sim, só que existe duas fases do inferno. Que isso, pastor? Eu vou lhe mostrar na Bíblia. Existem duas fases do inferno. Existe a primeira fase do inferno e existe a segunda fase do inferno. A primeira fase do inferno é o Hades, a mansão dos mortos. Todas as pessoas que morrem hoje sem Cristo, sem o caminho, vão para a primeira fase do inferno, que é o Hades, a mansão dos mortos. E qual é a segunda fase do inferno? É o lago de fogo, que é o Guiena. Tanto Hades como Guiena são palavras gregas do Novo Testamento. O Novo Testamento, a sua leitura, o Novo Testamento, a sua interpretação, o Novo Testamento, a sua literatura é grega. O Novo Testamento, o escrito é grego. Dito isto, a primeira fase do inferno é o Hades, que é a mansão dos mortos. A pessoa morre hoje sem Cristo, sem o caminho, vai para o Hades, vai para o inferno, vai para a primeira fase. A segunda fase do inferno é o lago de fogo, que é o Guiena, que é a segunda fase, que é o inferno final. Mas para quem foi preparado o inferno? Entenda, o inferno não foi preparado para os homens. O inferno foi preparado para o diabo e os seus anjos. Vamos ler na Bíblia? Mateus, capítulo de número 25, o verso de número 41. O inferno foi preparado para o diabo e para os seus anjos. Mateus, capítulo 25, o versículo de número 41. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Esse fogo eterno aqui, preparado para o diabo e os seus anjos, é o inferno na segunda fase. É o inferno final, o lago de fogo, o Guiena. Aqui não é o Hades, a mansão dos mortos. Aqui é o inferno final, a segunda fase, o lago de fogo, o Guiena. Ora, vamos entender através da Bíblia, em Mateus capítulo 25, verso de número 41, que o inferno foi preparado para o diabo e os seus anjos. Agora vamos entender a ordem cronológica dos habitantes do inferno. Quem são os primeiros habitantes do inferno? Vamos ver agora. Abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 19. Livro de Apocalipse, capítulo 19, o verso de número 20. Os primeiros habitantes do Guiena, os primeiros habitantes do Lago de Fogo. Entenda,
Quem morre agora, quem morre hoje sem Cristo, vai para o Hades, a mansão dos mortos, a primeira fase do inferno. Só que aqui eu vou te mostrar o primeiro habitante do inferno final, que é o lago de fogo, que é o Guiena. Apocalipse capítulo 19, o verso de número 20. Os primeiros moradores do lago de fogo, o inferno final. Apocalipse 19, verso 20. Mas a besta foi presa, e com ele foi preso o falso profeta, que com sinais feitos diante da besta seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo, que queima com enxofre. Então, os primeiros habitantes do inferno, o lago final, a segunda fase do inferno, o último estágio do inferno, lago final, lago de fogo, Guiena, os primeiros habitantes é a besta do mar e a besta da terra, que é o falso profeta e o anticristo, que são lançados vivos na batalha do Armagedon, quando Cristo vem com a igreja para poder dar livramento para Israel e todos aqueles que foram fiéis durante a grande tribulação. Os primeiros habitantes do inferno, o último estágio, não é o Hades, é o inferno, o lago de fogo, são o falso profeta e o anticristo. Então, os primeiros habitantes do lago de fogo, do inferno final, é o falso profeta e o anticristo, que são lançados vivos. Quem são ou quem é o segundo habitante do lago de fogo, do inferno? Apocalipse capítulo de número 20. Após o milênio, porque na batalha do Armagedon, o falso profeta e o anticristo vão ser destruídos e são lançados vivos no lago de fogo. Aí entra o milênio, o diabo vai ser preso. Após o milênio, o segundo morador do inferno vai ser Satanás, vai ser o diabo. Apocalipse 20, o verso de número 10. O segundo morador do inferno, do lago de fogo. Significa que o diabo não está no inferno hoje, ok? 20, verso 10. O diabo que os tinha enganado foi lançado no lago de fogo. Apocalipse capítulo 20, verso 10. Enxofre, onde já se encontra a besta e o falso profeta. Após o milênio, o diabo vai ser lançado no lago de fogo, aonde já se encontra o falso profeta e o anticristo. Então é a ordem cronológica dos habitantes do inferno. Após o milênio, agora o diabo sendo lançado no lago de fogo, junto com o anticristo e o falso profeta, mas outra situação vai acontecer e vai ser lançada no inferno. E aqui é por isso que eu detalhei lago de fogo e mansão dos mortos, Guiena e Hades, para você não ficar em dúvida, ok? Vamos elucidar esse assunto? Olha que coisa intrigante, porque hoje já existe o inferno, que é o Hades, a mansão dos mortos, aonde está todos os descrentes que morreram sem Jesus. Agora, olha qual é a ordem cronológica, dentro da ordem cronológica dos habitantes do inferno. Olha o que vai acontecer depois que o anticristo é lançado, o falso profeta é lançado e Satanás é lançado no lago de fogo, que é a segunda fase do inferno. Olha que coisa intrigante. Apocalipse capítulo 20, verso 14. Apocalipse capítulo 20, verso 14. Olha isso, gente. Então, a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo.
Então, a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. O lago de fogo e o lago de fogo. Ou seja, a ordem cronológica, a cronologia dos acontecimentos do inferno. Os primeiros habitantes, falso profeta e anticristo. O segundo habitante, Satanás, o diabo. Agora, no terceiro acontecimento, a morte e o inferno é lançado no lago de fogo. Ora, o Hades, a mansão dos mortos, e a morte vai ser lançada no lago de fogo. Vocês estão entendendo a cronologia do inferno? Agora, quem é o quarto habitante? Qual é o quarto acontecimento do inferno? Agora sim, no juízo final, Apocalipse capítulo de número 20, Apocalipse capítulo número 20, o verso de número 15. Agora a gente vai ver qual é o estágio final. 20, 15. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. Agora, todos os descrentes que estavam no Hades, todos os descrentes que morreram sem Cristo, quando aconteceu o juízo final, e esses nomes não estiverem no livro da vida, eles vão para o lago de fogo, que é o dano da segunda morte. Agora, preste atenção nesse detalhe. O nosso último inimigo não é Satanás. O último inimigo não é os demônios. O último inimigo é a morte. O último inimigo é a morte. É por isso que a morte também vai ser lançada no Guiena. A morte vai ser lançada no lago de fogo. Olha o que está escrito em 1 Coríntios capítulo 15, o verso de número 26. Ora, o último inimigo que será aniquilado é a morte. Ora, o último inimigo que será aniquilado é a morte. Então, essa é a cronologia do inferno. Eu espero ter elucidado acerca do assunto, ter esclarecido as suas dúvidas. Os vídeos posteriores acerca do assunto, a gente vai elucidar e vamos abordar acerca de mais detalhes. Então, essa é a cronologia do inferno. Espero ter contribuído para o vosso ministério. Que Deus lhe abençoe tremendamente. Paz, dá um like, se inscreve, compartilha. Que Deus possa lhe abençoar em nome de Jesus. Paz.